semana lá da Europa. Já saiu o PIB da Alemanha e veio abaixo do que o mercado esperava, acabou encolhendo um pouquinho no último trimestre. Ali, essa semana também nós temos Fed na quarta-feira com relação à decisão da alta de juros. PCI na sexta-feira veio em linha com o que o mercado esperava e agora a gente fica na expectativa do Fed. Dólar DX também caindo um pouquinho, então o mercado tem comprado 25 basis points de alta de juros. Mas nós vimos na última semana também alguns números, principalmente no setor de trabalho, mercado de trabalho norte-americano, vindo muito forte. Então, pedidos iniciais de seguro-desemprego muito abaixo do que o mercado esperava, geração de emprego por lá também, ordem de compras de produtos manufaturados também subindo bastante, então muito acima, mais do que o dobro do que o mercado esperava. Então é um desafio realmente que o Fed tem. E agora a gente tem a reunião na próxima quarta-feira com a decisão do Federal Funds Rates e o mercado acredita em 25 basis points, mas eu acredito também que eles não ficariam surpresos se viessem 50 basis points. 25 em linha com o mercado, poucos movimentos seriam sentidos realmente nos mercados financeiros. Agora, se ele vem com 50 basis points, aí nós poderíamos ver novamente o dólar aqui no Brasil voltando a subir, poderemos ver commodities caindo também, já que todos os investidores, grandes investidores, procuram a segurança do dólar e o rendimento do ativo mais seguro do mundo. Vamos dar uma olhada como que estão as cotações na Bolsa, começando pelo café. O café que subiu bastante nas duas últimas semanas, né? Engatou uma alta que nós vemos aqui no gráfico bem expressivo, aqui desde o dia 12 de janeiro. Todos os dias ele trabalhou e fechou em alta na Bolsa de Nova York, esse que é o café do tipo arábica, e hoje ele realiza um pouquinho, também não tem como subir para sempre, né? Ele tem que realizar um pouquinho, nesse momento caindo 0,62% a 168,85 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento maio, 169,10, e o vencimento U, que é setembro, que é o vencimento mais importante para a safra brasileira, caindo também 0,65 a 166,85 centavos de dólar por libra-peso. A curva, ela está uma loucura, como eu sempre mostro para vocês aqui. Eu não estou lembrado, mas daqui a pouquinho a gente já vai ter a divulgação dos estoques de cafés da GCA, a Green Coffee Association. E se não houve uma redução no café agora, nos estoques de café, a gente percebe que o balanço realmente ainda está equilibrado. Então, eu tenho uma visão mais altista, com viés altista, agora para a entrada da safra brasileira, mas não muito alta. Eu acho que não chegamos a 200 centavos, pelo menos com os dados que nós temos hoje, aparentemente ele não vai ter força para chegar a 200. Claro que podem vir o relatório da GCA e mostrar uma queda muito grande nos estoques. Aí poderia ser um motivo para as cotações voltarem a subir bastante. Mas perceba que a curva aqui, entre vencimento e vencimento março e vencimento maio, o spread já voltou a ficar positivo também. Aqui começa a colheita no Brasil. Entre o vencimento maio e o vencimento julho, ele já está invertido ainda, ele mantém-se invertido ainda. Aqui é quando o produto começa a chegar no mercado. E aqui é o vencimento entre julho e setembro, que é a safra brasileira, que realmente começa o volume mais forte de exportação. A safra já está 100% posta nesse período de dezembro. Setembro, o que falta para colher é um tasquinho de quase nada, então a safra já está posta também. A inversão é muito grande. Mas para o próximo ano, a gente já voltou a ter o carrego. Então, percebo que está uma loucura esse mercado do café. Então, temos que esperar para ter uma visão mais clara quando a safra brasileira realmente chegar no mercado. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, para quem é investidor, muitas oportunidades de arbitragem. Para quem é produtor, agora não tem muito, né, realmente o que fazer com relação ao disponível, tanto que não tem muita oferta no mercado
de café disponível, por isso que nós vemos os diferenciais do mercado físico explodindo, muito acima do normal no spot, porque não tem café. A gente conversa com bastante compradores de café no mercado internacional e originadores de café aqui no Brasil e não estão conseguindo originar café com preços competitivos, porque o produtor não tem café para vender e quem tem está pedindo caro. Então o comprador vai para outra origem e não compra café aqui no Brasil, e o que está sendo embarcado agora foram contratos que já foram realizados. Então esse é basicamente o cenário de hoje. A Bolsa de Nova York subiu bastante, o diferencial ele está bem favorável no Brasil, infelizmente não tem café para aproveitar um diferencial tão grande como nós estamos vendo agora. Indo já para a Bolsa de Chicago, nós vemos o trigo subindo, o trigo que ele vinha caindo pela manhã, mas ele voltou a subir agora nesse momento, 0,73% de alta, $7,55 o vencimento março. O vencimento maio, basicamente a mesma alta, 0,72, $7,64. A curva do trigo já mostra um cenário mais tranquilo, já mostra a curva em carry já até o próximo ano, aqui até maio de 2024, então a gente está nesse momento com o mercado em equilíbrio, não há falta de trigo no mercado. Aqui no Brasil os moinhos já estão basicamente parados, voltam a moer trigo só lá por finalzinho de março, abril, que começa a ter uma oferta de farinha de trigo maior. Então a gente tem agora trigo no inverno nos Estados Unidos, na Europa, hibernando ainda, então tudo dentro dos conformes. Vamos ver no início da temporada, né, dia 1º de junho começa a temporada para o trigo na Bolsa de Chicago, e a gente vai ter uma visão mais real também da situação do cereal. O milho subindo 0,48%, $6,86 o bushel lá na Bolsa de Chicago, já a terceira sessão consecutiva de alta. Vencimento maio 0,44% agora, $6,83 de alta. Deixa eu falar da soja, daí eu explico o que está acontecendo com o milho. A soja subindo o óleo de soja subindo 1,37, o farelo 1,50 e a soja subindo 1,24 a $15,28 o bushel. E o motivo é este daqui, ó. Aquele clima favorável que nós tínhamos lá 2 semanas atrás foi embora, não tem mais aquele clima favorável. Nós já vemos que para esta semana já região argentina aqui mais seca, ambos os modelos climáticos, modelo GFS o americano, modelo EC o europeu também mostra aqui na região núcleo uma umidade bem baixa, uma precipitação bem baixa, só aqui nas beiradas, como diz por aí, aqui alguma chuva, entre 6 e 10 dias, ou seja, na próxima semana seca realmente lá para a Argentina, e aqui pega também o sul do Brasil. Só esse modelo aqui, o americano, que mostra alguma chuva no Paraná. E entre 11 e 15 dias, ele diminui aquele calor, mas a seca continua aqui ainda na região da Argentina. E isso tem feito os preços hoje do milho e da soja na Bolsa de Chicago trabalharem em alta. Já há quebras consolidadas por lá, as chuvas poderiam amenizar um pouco esta situação, mas não realmente queda de preços. Vamos dar uma olhadinha na China, como que o mercado chinês abriu lá na Bolsa de Dalian, porque os chineses voltaram do feriado lunar hoje. Deixa eu colocar aqui. Voltaram a operar hoje, a Bolsa de Dalian já está operando. E lá as cotações estão trabalhando em alta. Aqui eu estou com o milho, a gente vê que o milho tem subido bastante, também a alta de 1% no primeiro vencimento, março, 2.892 yuans por tonelada, e os outros vencimentos também, todos operando em alta. A gente vê no gráfico aqui uma alta. Sazonalmente, nós já temos 2023, os preços estão bem altos na China. A gente vê por essa curva aqui, como os preços estão bem altos, e a curva também está invertida do milho lá da China. A gente sabe o balanço muito apertado que a gente tem para o milho nesse primeiro semestre. Globalmente, é muito ruim realmente a condição
de oferta do cereal. A Argentina com problemas de produção, a Argentina atrasou o plantio, deve atrasar a colheita também. Então, o Brasil não vai ter milho para exportar no primeiro semestre em grande quantidade, exportamos demais no mês de janeiro, durante a temporada toda, vamos chegar aí próximo a 48 milhões de toneladas, então só sobra milho dos Estados Unidos. A gente daqui a pouco deve começar a ver um movimento de alta mais consistente para o cereal. E a China também vai precisar comprar alguma coisinha de milho, apesar de vir com uma produção ali de 277 milhões de toneladas, ela vai precisar comprar ali uns 15, 20 milhões de toneladas. Indo para a soja, lá na Bolsa de Dalian, a oleaginosa também está operando em alta. Vamos pegar aqui Dalian, a grade 2, que é a mesma lá da Bolsa de Chicago, também está subindo e subindo bem, 1,7%, 5.080 yuans por tonelada. Todos os vencimentos subindo acima de 1%, só em junho aqui que sobe um pouquinho menos. Julho em queda, deve ser falta de liquidez. Mas o mercado da soja subindo também. Vamos ver farelo e óleo de soja, e aqui tem um negócio interessante para falar para vocês. Farelo de soja subindo também operando em alta lá na Bolsa Chinesa, alta de quase 2% no primeiro vencimento. Quase 2% de alta no farelo de soja. 1,04% no outro vencimento já. Curva de futuros também bem invertida. E o óleo de soja também deve estar operando em alta. Exatamente, também operando em alta de 1,72% no vencimento março, 1,5% no vencimento maio, 1,38% no vencimento julho. Então, commodities operando em alta lá na Bolsa da China, e isso acaba ajudando também as cotações na Bolsa de Chicago. E aqui tem uma outra questão também. A colheita aqui no Brasil, ela segue atrasada em relação ao ano passado. Então, há chuvas previstas, tem chovido ali na região do Mato Grosso, há chuvas previstas ainda aqui para o Brasil. Deixa eu tentar trazer o mapa para vocês, para nós olharmos o forecast de clima, e isso tem atrasado os trabalhos de campo para a colheita no Brasil. Qual que é o problema? Talvez vocês lembrem que lá em 2019, acho que foi em 2019, houve um atraso muito grande na colheita aqui no Brasil, e a demanda teve que ir para os Estados Unidos para comprar algo que estava disponível. E esse atraso no embarque acabou atrasando o plantio do milho safrinha aqui também. Muitos navios vieram para embarcar aqui no Brasil e não puderam embarcar porque não tinha produto. Muitos hectares, acho que foi em 2021, muitos hectares de soja na região centro-oeste tiveram que ser abandonados por questão de umidade. Não está acontecendo isso agora, mas está atrasado a colheita, bem atrasado em comparação com o último ano. Então isso vai atrasar um ritmo maior nas exportações aqui do Brasil. E isso deve voltar a levar a demanda para os Estados Unidos. Tanto que no último relatório de vendas novas para exportação, mesmo com a China no feriado, veio um número de 1,8 milhão de toneladas. E esta semana deve ser bem chuvosa também aqui no Brasil. Então, hoje nós já vemos chuvas de Santa Catarina para todo o norte do Brasil, passando por todo o sudeste, e todo o centro-oeste aqui acaba recebendo chuvas. Só o nordeste que tem uma intensidade menor de chuvas amanhã à meia-noite, né, na virada dessa noite. E essa chuva, vocês percebem que ela permanece. Aqui no Paraná, só no dia 2, ela reduz um pouquinho na porção da metade sul do Brasil. O Rio Grande do Sul ainda não recebe chuvas, o que é ruim também. O Mato Grosso tem uma volta no dia 2, uma folga no dia 2, disso ao meio-dia. Mas olha, a chuva vai persistir durante toda a semana, até o dia 6, início da semana, ainda chove no Mato Grosso, início da semana que vem, ainda chove no Mato Grosso, e isso vai atrasar ainda mais a colheita. Olha, no dia 10 para o dia 11, chove praticamente em todo o Brasil, só aqui de Minas Gerais, e essa faixa de Minas Gerais até a Bahia, que acaba não tendo chuva. Então esse atraso pode trazer, além de alguma quebra,
uma transferência de demanda lá para os Estados Unidos. Isso acaba sendo positivo para as cotações na Bolsa de Chicago e pode ser ainda negativo para os prêmios de exportação aqui no Brasil. Então, é um cenário que nós temos que monitorar, porque a nossa safra ela está muito grande, nós deveremos chegar com uma safra acima de 150 milhões de toneladas. Os números que eu soltei no mercado, que tem rodado aí na mídia, é 150,8 milhões, talvez a mais conservadora do mercado, todo mundo com uma expectativa acima de 152, 153 milhões de toneladas, mas mesmo que venha 148, 149, é uma safra recorde no Brasil. Se nós tivermos um atraso maior, uma persistência do atraso no início da colheita, e essa demanda tiver que ser, essa oferta tiver que ser transferida para o finalzinho do mês de fevereiro, para o mês de março, vai haver uma concentração maior ainda de soja, e isso pode continuar pressionando os prêmios ou até aumentar a pressão nos prêmios. Como que está sendo negociado hoje no Porto de Paranaguá? 32 acima para entrega em março, 28 acima para entrega em abril e 39 acima para entrega em maio. Esses são os principais vencimentos aqui do Brasil para entrega. Em junho, 45 acima. Agora, já para agosto, a gente teve uma alta bem expressiva nos prêmios, 15 pontos pelo indicativo da compra e 20 pontos pelo indicativo da venda. E setembro é aquela loucura que a gente conhece, já é entre safra aqui do Brasil. E nos Estados Unidos, os prêmios continuam mais caros do que no Brasil, o que é natural, porque a safra está aqui, não está lá. Então, nós temos oferta, eles não. O problema é, nós ainda não temos uma oferta expressiva devido a esse atraso na colheita, e eles têm. Então, isso também tem ajudado, além do clima na Argentina, a puxar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Indo para o petróleo, não, deixa eu ir para o açúcar, que o açúcar saiu uma notícia importante. Ó. O açúcar hoje, ele está subindo 0,19, já 21 centavos de dólar por libra-peso. Ele deve subir mais no curto prazo. Esse spread do açúcar aqui, ele está muito invertido entre o primeiro e o segundo vencimento. Então a gente vê aqui o formato da curva, como o backwardation é muito forte realmente, e hoje saiu uma notícia de que as usinas de açúcar na Índia devem fechar mais cedo por causa de problemas climáticos. Então, o mercado ficava prestando atenção se haveria uma cota extra para exportação de açúcar. Muito provavelmente essa cota não virá, e além disso, as usinas devem fechar entre 45 e 60 dias antes do ano passado, principalmente na principal região produtora aqui, que é Maharashtra. Pô, eu acho que está certo o nome. A produção foi de 12,8 milhões de toneladas contra 13,8 no ano passado, ou seja, uma região só perdeu 1 milhão de toneladas na produção de açúcar. E isso pode ser favorável para o Brasil. Também o Brasil, que ele vai ultrapassar novamente, vai retomar o posto de maior produtor de açúcar da Índia. Nós somos consolidados o maior exportador global, mas nós podemos aumentar o nosso share de mercado, nosso market share, por um número menor de exportações indianas. O número que veio liberado pelo governo veio em torno de 6 milhões de toneladas. O mercado esperava mais uma cota excedente ali, talvez 2, 3 milhões de toneladas. Pouquíssimo provável que essa cota venha para o mercado, então tem o Brasil para exportar, tem Tailândia também para exportar, mas é uma boa notícia para o Brasil. Agora vamos fazer um exercício, porque antes do exercício, vamos dar uma olhadinha como que está o PPI da gasolina, e eu já falo para vocês, a gente já faz um exercício sobre o que poderia acontecer no cenário do açúcar. Vamos para o relatório do PPI. Na última semana nós tivemos um aumento de preços aqui no Brasil e a gente está ainda com uma defasagem pequena, nada que justifique um aumento, 3% no diesel, 3%, 2% na gasolina, então não justificaria um aumento.
Agora vamos para um exercício. Supondo que no finalzinho de fevereiro, agora, aconteça uma manutenção da redução dos impostos federais sobre a gasolina. O diesel vai ser mantido até o final do ano, mas o da gasolina foi suspenso durante esse período inicial, durante a transição do governo, e até o Jean Paul Prats assumir e discutir com o Conselho da Petrobras essa política nova, e aí vai ser decidido entre Petrobras e Congresso e governo federal se vai manter a suspensão, a isenção dos impostos, a desoneração, é a palavra correta, dos impostos federais sobre a gasolina. Então vamos supor que mantém esta desoneração. Isso vai manter o preço da gasolina, teoricamente, mais baixo. Se nós temos o preço mais baixo, isso pressiona o mercado do etanol, porque vocês já sabem, pelo rendimento entre gasolina e etanol, o etanol ele rende 70% em relação à gasolina. Então, os preços do etanol, para serem competitivos na hora de você abastecer, eles devem estar 30% abaixo da gasolina, que é a arbitragem dos 70%. Então, se a gasolina está custando 10, o etanol, para ser competitivo, tem que estar custando de 7 para baixo. Se ele estiver custando, o desconto dele estiver menos de 30% em relação à gasolina, você vai abastecer a gasolina por causa do rendimento e diminui a venda de etanol, o preço acaba caindo pelas forças de mercado naturalmente. Então mantém-se a desoneração dos impostos, isso vai pressionar o mercado do etanol. Se o mercado de etanol deixa de ser lucrativo, a usina aumenta a produção de açúcar, reduzindo a produção de etanol. Quando nós fazemos agora, projetando também um exercício de especulação mental, projetando que a Índia não vai trazer uma oferta muito expressiva, e na arbitragem do preço do etanol no Brasil versus o preço do açúcar em Nova York, o açúcar vai estar muito favorável, deve ter um aumento na produção de açúcar realmente aqui no Brasil e uma redução na produção de etanol. Isso pode derrubar o mercado de açúcar? Não necessariamente, porque eu posso ter um aumento na oferta de açúcar no Brasil, mas para cobrir um déficit da Índia. A pergunta que vai ficar neste cenário é: a produção brasileira ela vai se elevar para compensar integralmente o déficit vindo da Índia? Ou nós vamos tentar controlar os preços do açúcar, aumentando a produção até um ponto que não impacte nos preços, deixe uma certa restrição de oferta e nós continuemos com preços próximos a 20 centavos, 21 centavos de dólar por libra-peso? Este é um cenário. Cenário número 2. Voltam os impostos, elimina a desoneração dos impostos e decide se voltar com PIS, COFINS na gasolina. O preço, naturalmente, que vai subir. O preço subindo abre espaço para o etanol subir nessa arbitragem que eu comentei com vocês de 70%. Se na arbitragem, nesse cenário do etanol no Brasil versus açúcar em Nova York, o etanol estiver mais favorável, a usina vai aumentar a produção de etanol e reduz a produção de açúcar. Se eu já estou vindo com um déficit de oferta da Índia no mercado de açúcar e eu terei uma redução de produção de açúcar no Brasil, o preço pode subir bastante, quem sabe podendo chegar a 23 centavos de dólar por libra-peso. Então, eu que até há 45, 60 dias atrás tinha uma visão baixista para o açúcar na entrada da safra brasileira, no início da temporada de moagem, que é março, eu já mudei a minha visão, eu já acho que a gente, se tiver um movimento de queda, será um movimento sazonal, mas deve haver um suporte nos preços realmente, transferindo esse déficit de oferta do mercado de curto prazo e transferindo para os próximos vencimentos. Então, a grande chave, se o preço pode ir para 23 centavos ou pode ficar na faixa de 20, quem sabe até um pouquinho menos, pode estar na decisão do governo brasileiro com relação à desoneração dos impostos por aqui. Então, este mês de fevereiro é um mês importante para nós olharmos aqui. Olhando para o petróleo, hoje o petróleo operando de maneira mista, mesmo com o retorno da China, ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho,
a gente vê aqui que nesse momento o vencimento mais curto 0,03 de alta, o segundo vencimento 0,04% de queda. Notícia importante que a Arábia Saudita vai reduzir novamente os preços do seu petróleo, porque há um excesso de oferta no mercado asiático. A Rússia ela tem inundado o mercado asiático de petróleo com desconto, então China e Índia aumentaram as compras de petróleo, mas lá na Rússia isso não passa pelo benchmark. A Arábia Saudita, para atrair o comprador, está tendo que reduzir o seu diferencial. E a redução que está previsto para esta semana vai ser a de 30 centavos por barril, o que deixará o preço do diferencial em $1,50. É essa matéria? Não, não é essa matéria. Eu perdi a matéria. Perdi a matéria aqui. Então vai deixar essa daqui. Vai deixar o petróleo saudita mais barato para tentar atrair. Olha, vai ficar em cerca de $1,50 versus o Platts de Dubai e a Dubai Mercantile Exchange, lá em Oman. Então, aquilo que nós comentamos, houve um aumento na demanda por petróleo e o derivativo caiu, porque essa demanda está concentrada em mercados à vista e em mercados fora de fixação de preço em bolsa. Ela não está no mercado futuro. Então, a Índia e a Rússia e a China continuando comprando petróleo da Rússia, tira a pressão do derivativo. Como há uma disputa que nós temos comentado aqui entre o mercado chinês, que é o maior comprador de petróleo do mundo, o principal concorrente da Rússia, que é a Arábia Saudita hoje, os dois estão disputando o mercado, a Arábia Saudita vem 4 semanas consecutivas reduzindo o seu preço do petróleo, e nós vemos ainda na bolsa o próprio derivativo trabalhando em queda. Neste final de semana começa a valer a proibição para a compra de derivados derivados de petróleo lá da Rússia pela União Europeia. Então, dia 5, no próximo domingo, é a última compra que a União Europeia vai fazer de diesel e gasolina e outros combustíveis, né, derivados de petróleo lá da Rússia. Já há um acordo entre a Rússia e o Cazaquistão para desviar essa carga por lá. E eu já vou falar o que vai acontecer. O Cazaquistão vai crescer no número de exportação, China vai continuar comprando petróleo na Rússia, a Índia vai continuar comprando petróleo na Rússia, outras trading houses que estão sediadas em locais mais isentões no mundo, como Singapura, como Malásia, como Indonésia, vão aumentar as suas compras e vão aumentar as suas exportações. E aí fazem as operações de STS, ship to ship, fazem o back to back, ou até mesmo refinam esse petróleo russo e aumentam as suas vendas de derivados, que é o que a China tem fazendo, melhora a margem para a economia local. O governo dá risada, a Europa tem que comprar petróleo russo de maneira colateral, tem que continuar comprando diesel e derivados de maneira colateral. Então, esse é o cenário. E hoje saiu uma notícia, para nós fecharmos, que, olha, eu não sei quem que é mais louco, sendo bem sincero. Saiu essa notícia na Reuters aqui, que um cara muito importante lá dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano, disse que os Estados Unidos podem entrar em guerra com a Rússia até 2025. Os caras estão um pouco doidos. Estamos numa guerra lá que vai para 1 ano esse mês de fevereiro entre a Rússia e a Ucrânia, e vem um general lá, Mike Minihan, e diz que provavelmente os Estados Unidos entrarão em guerra com a China por causa de Taiwan em 2025. E aí vem o Mike McCaul, que é um congressista muito importante lá, ele é até o chairman, o líder aqui da análise como é que fala? Relações internacionais da Casa Branca, representante da Casa Branca, e aí vem dizer que ele concorda com o cara que os Estados Unidos podem entrar em guerra com a China até 2025. Eu acho que só tem maluco, realmente. Pelo que eu vi aqui, não há nenhuma pergunta, realmente, só o Maico perguntando sobre o clima, eu já comentei. Qual é a razão do descolamento nos preços do milho Brasil e Estados Unidos? Porque são mercados diferentes, Marcelo. O mercado americano é mercado americano voltado para o internacional, principalmente no segundo semestre, e milho B3 é milho aqui para o Brasil.
No segundo semestre, há uma proximidade maior entre B3 e Bolsa de Chicago, porque nos tornamos exportadores, mas a partir de agora a gente olha para o mercado interno e esquece Bolsa de Chicago. Então sai fora o preço de paridade de exportação, que é Bolsa de Chicago mais prêmio no porto, câmbio e logística, e começamos a olhar por balanço de oferta e demanda local. Por isso que há esse descolamento no primeiro semestre. Aqui o pessoal falando que choveu em Cascavel, hoje está chuvoso, o Márcio dizendo que o oeste do Paraná já iniciou a colheita, e ele lá em Londrina lá começa em meados de fevereiro, chuva na hora certa, o milho já há perdas, sempre vai ter alguma perdinha. Sucro alcooleiro tá bem, então, só pode melhorar. Eu acho que vai ter um ano positivo, Antônio, para o setor sucro alcooleiro. E aqui na BMC também nenhuma pergunta, então tem um QR Code, próximo final de semana é o nosso curso em commodities, uma inversão para investidores. Tem interesse? Tem um link aqui no meu canal, tem um QR Code aí na BMC, faça sua inscrição e vocês vão fazer uma imersão comigo ali para ver como investir em commodities, e tudo isso que eu falo no programa vocês vão entender o porquê, ok? Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro e amanhã direto dos estúdios da BMC, que daqui a pouquinho estou partindo para São Paulo. Tchau!